No mesmo período, no mesmo contexto, tivemos a conferência, claro, tivemos a conferência da CEAST, o comunicado da CEAST e, claro, a recomendação que faz no sentido de se realizarem as eleições autárquicas de forma urgente, e tivemos também o projeto de lei para institucionalização e efetivação das autarquias em Angola da UNITA. Isso serve de uma certa pressão por parte do titular do Poder Executivo e, claro, também do partido que suporta o governo, no caso o MPLA, de modo que compreenda, claro, a necessidade urgente de se efetivarem as eleições autárquicas em Angola e que o que nós podemos fazer aqui, claro, é apelar ao bom senso de quem detém o poder neste preciso momento, de modo a que repense sua posição sobre, claro, a efetivação das eleições autárquicas. Já sabemos que, tendo em conta o Orçamento Geral do Estado para o ano de 2024, é pouco provável que tenhamos eleições autárquicas em Angola, até quase que impossível este ano, mas ainda assim, claro, estamos muito distantes para a discussão do Orçamento Geral de 2025 e aí poderíamos ter, claro, a oportunidade de discutirmos de forma efetiva, claro, tendo em conta o bom senso e a máxima razoabilidade de quem detém o poder, no sentido de que há urgência de se descentralizar o poder. E a urgência de se descentralizar o poder pressupõe que já não se podem procurar os culpados, já não se pode ter vítimas em relação à não efetivação das eleições autárquicas. É importante que compreendamos todos que agora temos mais do que nunca responsabilidades de efetivarmos as autarquias em Angola e que 2025 seja possível. Mas ainda assim nós somos pouco otimistas em relação à efetivação das eleições autárquicas. O que nós sabemos e, claro, avaliamos é que quer o projeto que a UNITA apresenta, quer o relatório e a recomendação que a CEAST faz, vão servir por simplesmente de pressão aos detentores do poder político. Não são, claro, uma obrigatoriedade. E conhecemos bem o perfil, a característica comportamental daqueles que detêm o poder em Angola e possivelmente... Qual é a característica comportamental, Dr. Samuel? Geralmente fazem ouvidos de mercadores, não é? O que, de uma ou de outra forma, inquina ainda mais a ideia da inclusão naquilo que é a governação angolana. E, claro, o que podemos aqui fazer, claro, são deduções sobre uma possibilidade de pressão externa como instrumento maior para permitir que nos próximos tempos as eleições autárquicas sejam uma realidade. Porque Angola tem muitos acordos. O presidente João Lourenço foi o presidente que conseguiu romper as barreiras do financiamento e preferiu mesmo ir ter com as instituições de Bretton Woods, refiro-me ao FMI e ao Banco Mundial para, claro, a busca de financiamentos e tem sido, claro, instrumento de efetivação de vários propósitos destas instituições. E se porventura estas instituições entenderem que já é mais do que urgente a implementação das autarquias em Angola, eu acredito que é possível que tenhamos as autarquias em 2025. Mas se assim não for, só mesmo uma pressão muito forte a nível interno que vai para lá do projeto que a UNITA apresentou e da recomendação da CEAST fará com que as eleições sejam uma realidade. Por quê? Porque nós, do ponto de vista da nossa configuração política, não existe, do ponto de vista histórico, uma cultura de partilha do poder. E as eleições autárquicas exigem e demandam a partilha do poder. E partilhar o poder com outros órgãos que não sejam órgãos desconcentrados ou órgãos que estão na estrutura vertical do poder central significa dar espaço para a criação de condições que venham num próximo tempo permitir que a alternância seja possível. Por quê? Porque você não consegue ter controle maior da esfera pública. Por quê? Porque haverão questões
questões que não serão do teu âmbito de atuação, não serão das tuas competências. Por quê? Porque não fazem parte das competências do poder central, antes, pelo contrário, fazem parte das competências do poder descentralizado, no que diz respeito à efetivação ou não de uma determinada situação ou problema. Então, como não se tem essa cultura de partilha de poder, e há uma cultura em que o poder deve ser cada vez mais concentrado, deve ser cada vez mais centralizado e dependente de uma única estrutura política, daí é que é pouco otimista, somos pouco otimistas em relação à efetivação das autarquias este ano e, claro, em 2025, a não ser Doutor Saluso, quando diz somos pouco otimistas, está a colocar-nos todos no mesmo pacote, está... quando diz somos, refere-se... Quando eu digo somos, falo inicialmente a título individual e, claro, faço passar aqui vozes de quem não tem essa oportunidade e que, claro, são céticos também a efetivação das eleições autárquicas no próximo ano. É pouco provável, a não ser que as razões que eu aqui adiantei exerçam uma força e permitam que, claro, seja mesmo uma realidade. Muito bem. Obrigada, Dr. Saluso. 14h09 agora. Este é o programa Prova dos Factos, aqui na Comercial Desportar. Todos os domingos, das 13 às 15 horas, analisamos os assuntos que marcam a semana. Vamos agora olhar para o terceiro tema, para o terceiro destaque, para o terceiro assunto. Titular do Poder Executivo retira subvenção à gasolina. De acordo com o decreto tornado público na passada quinta-feira, por necessidade de salvaguardar os fins e os efeitos das reformas dos preços dos combustíveis, prevenir distorções na formação dos preços e garantir a sustentabilidade das finanças públicas, o Presidente da República, João Lourenço, decretou a retirada do subsídio à gasolina. Desta feita, o plafond dos cartões de subvenção será removido até ao dia 30 de abril de 2024. Por outro lado, o preço da gasolina sofrerá também alteração, passando a custar 550 kwanzas, mais 250 do que o preço praticado atualmente. Dr. Saluso, devia começar pela doutora Weba, mas pronto, vamos continuar assim vamos continuar assim. Não se tira, concorda, não se tira subsídio, dando subsídio ao mesmo tempo. Se concorda, não acha ter sido uma decisão acertada do titular do Poder Executivo, pelo menos quanto à retirada dos cartões de subvenção à gasolina? Bom, tendo em conta o documento anterior de 2023, que fazia menção sobre o retirar gradual da subvenção, digo mesmo gradual, até 2025, nós ficamos, claro, surpreendidos com esta posição do titular do Poder Executivo e que, de uma ou de outra forma, põe aqui em causa o respeito à palavra dada, põe aqui em causa a questão da confiança, da boa-fé em relação ao que se deve ter àqueles que detêm o poder. E o Presidente da República, ao fazer isso, claro, põe o seu nome em maus lençóis. Por quê? Porque pretendia-se que o retirar de forma total dos subsídios que são conferidos ao combustível fossem de forma gradual, mas, portanto, fomos surpreendidos esta semana e até 30 de abril o Plano Fundo vai deixar de ser utilizado, vai ser removido e com isso vamos assistir a um incremento no preço da gasolina, o que, claro, o que nos preocupa e a esta hora estará a preocupar quase que todos é o agudizar da condição social que poderemos assistir dos cidadãos nos próximos tempos. Por quê? Porque nós somos uma economia não produtora, nós não produzimos objetivamente quase que nada para a satisfação das nossas exigências, das nossas demandas, das nossas necessidades e somos um país dependente e dependemos de que maneira do petróleo. E como já disse, o presidente João Lourenço tem acordos
com o Fundo Monetário Internacional, com o Banco Mundial, porque nós precisávamos de um financiamento na ordem dos 500 mil milhões de dólares em 2019 ou 20, se a memória não me atrasou, e claro, essas instituições têm requisitos que devem ser cumpridos para que seja possível este financiamento. Doutor Salúcio, serão estas algumas das causas que estarão por detrás destas alterações? As alterações que temos estado a assistir, quer ao nível administrativo, quer ao nível particularmente dessa questão que tem que ver com os preços dos combustíveis, tem que ver com os acordos, com os requisitos que, no entanto, estas instituições exigiram ao Estado angolano. E, claro, foram categóricos ao pedir que as subvenções do petróleo deviam ser retiradas. E o governo angolano está a fazê-lo, já o fez no ano passado e portanto, vai continuar a fazer. E, claro, este despacho do titular do Poder Executivo vem efetivamente acabar com as subvenções aos combustíveis. Agora, é claro que isso, em primeira instância, tem implicações muito fortes no nosso dia a dia, tem implicações muito fortes na nossa condição social e que, tendo em conta a realidade atual, ela já é de uma indigência extrema. E com a retirada total até 30 de abril dessas subvenções, vamos assistir, primeiro, ao aumento do preço da gasolina. Segundo, o que não vai ser, claro, impossível, porque provavelmente até mesmo que antes do dia 30, provavelmente já vamos assistir a muitas alterações no que diz respeito ao preço do transporte, do táxi. Vamos assistir a alterações, claro, isso tem implicações também no preço dos produtos alimentares. Isso tem implicações em quase tudo, o que significa que poderemos assistir ainda mais a um período de inflação no que diz respeito a todas as coisas, táxi, alimentação, transportes, propinas nas escolas, nas universidades e não só, e que, claro, vai de uma ou de outra forma acelerar ainda mais a fome que já se vive em Angola. Por isso é que é muito difícil ver até que ponto nós, portanto, estaremos dentro de poucos meses, 5, 7, 8 meses, não sei como é que vamos estar do ponto de vista social, como é que vamos estar do ponto de vista dos problemas sociais, criminalidade e outros que podem advir com esses fatores de subidas generalizadas dos preços de várias ordens, o que, portanto, nos assusta. Significa que não há políticas públicas protecionistas que garantam, claro, que o Estado seja aquela instituição que confere um certo apoio social aos cidadãos, tendo em conta o contexto que vivem, que é difícil financeiramente, há muitas dificuldades, os salários estão muito aquém das capacidades de permitirem aos cidadãos o poder de compra, o poder aquisitivo e, claro, as vulnerabilidades dos cidadãos são cada vez mais prementes, são enormes. Doutor Salúcio, considera este motivo suficiente para que os cidadãos exerçam o seu direito democrático e expressem descontentamento? Por exemplo, o CGSILA diz que no próximo dia 20 vai sair à rua para exigir melhores salários. Bom, isso é um pouco reflexo, claro, dessas subidas em relação ao preço da gasolina e que tiveram, claro, reflexos diretos na vida dos cidadãos e na capacidade dos funcionários públicos de poderem comprar, adquirir o que é necessário para a satisfação das suas necessidades mais básicas. Por quê? Porque os salários perderam força e poder de compra. E como perderam força e poder de compra, portanto, há uma necessidade, claro, de se rever a tabela salarial, mas nós tivemos, claro, uma atualização na ordem dos 5% que não representou absolutamente nada e que não foi proporcional à inflação que o país vive. Daí é que haja um descontentamento profundo por parte dos funcionários públicos, por parte dos cidadãos angolanos. E poderemos mesmo, a partir do dia 20, registrar um momento
momento histórico da nossa vida, porque vamos ter, se efetivar, é claro, vamos ter, portanto, funcionários públicos dos vários setores a levarem a cabo uma greve nacional e, claro, vai ter impacto direto nas nossas vidas, vai ter impacto direto na produtividade das instituições e vai afetá-las e de que maneira. Portanto, é legítima, os trabalhadores têm o direito de, quando sentirem-se, claro, descontentes, de usarem das ferramentas necessárias e possíveis para expressar esse descontentamento e, claro, para também pressionar aqueles que têm poder para que tomem novas medidas que visam, claro, aliviar o sofrimento deles, que visam, claro, permitir com que se sintam bem no país em que vivem. Por quê? Porque têm remunerações capazes de darem cobro às suas necessidades mais básicas. Doutor Salus, claro, acha que o governo estaria em condições de atender aqui ao pedido do CG Sila quanto à alteração da tabela salarial, numa altura em que disse bem há instantes de pressão por parte das instituições a que Angola recorreu para determinados financiamentos? Bom, em política diz-se que pouco interessa quem governa, mas como governa. E pelo que estamos a acompanhar, é pouco provável que o governo atenda, claro, às reivindicações destas organizações sindicais, em, claro, defesa e representação de todos os seus trabalhadores, porque já ouvimos que o governo não está em condições de responder. Isso ouvimos por via da Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Porquê? Porque não há condições financeiras para efetivar um salário mínimo de 245 mil kwanzas que vá atender pura e simplesmente às necessidades alimentares dos angolanos. Eu não creio que venha a atender, mas acredito que haverão espaços para diálogos, no sentido de se encontrarem um ponto comum para se ultrapassarem essas situações. Mas, claro, se os compromissos não forem respeitados por quem os deve respeitar, há legitimidade destes trabalhadores, claro, exercitarem um direito que é absoluto, que é o direito de contestação, que é o direito de greve, que provavelmente vai ser manifestado já a partir do dia 20. Se assim for, claro, vamos ver e vamos assistir aos reposicionamento dos titulares dos cargos políticos e, claro, poderá haver diálogo, mas é pouco provável que as reivindicações sejam atendidas tais quais elas constam agora no caderno reivindicativo, mas é possível sim que hajam promessas e que um ponto comum seja encontrado, de modo a que a catástrofe não se vivencie a partir do dia 20, em que está prevista como a data para o começar da greve nacional. Da greve, muito bem.